Pessoal, então é o seguinte, eu vou deixar aqui, né, um link que vai dizer que o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, afirmou que o conflito, o desrespeito, o extremismo e o desgaste das instituições foram as áreas que Bolsonaro mais teve êxito. Em artigo publicado no portal My News, no último dia 11 de junho, Santos Cruz criticou a postura de Bolsonaro no período subsequente às eleições do ano passado. Disse ele, e vejam só, pessoal, como é que ele vai, na minha opinião, acertar em cheio. É inadmissível, disse, que a legislação brasileira não considere crime um presidente sair fugido do país em pleno exercício do mandato. Quando fugiu, Bolsonaro não teve nem a consideração e o respeito de se dirigir aos acampados e dizer-lhes que voltassem para suas casas, que a expectativa deles não iria se realizar, que não era uma decisão da competência do Exército. Então aqui, na minha opinião, o general tem razão, eu estou falando disso aqui já há algum tempo. Para quem acha, não, mas não foi uma fuga, olha, vários dos apoiadores de Bolsonaro disseram que ele saiu do Brasil com medo da prisão, com medo de ser enquadrado já, enfim, no dia seguinte, quando já estava sem foro privilegiado, né? Vários, né, bolsonaristas aí já estão admitindo isso, já algumas aí mulheres, por exemplo, a Damares e a Zambelli, cada uma do seu modo, disse que Bolsonaro foi, né, porque o clima no país estava esquisito, né, eles alegam perseguição contra figuras da extrema-direita, enfim, então Bolsonaro sim fugiu, e eu tenho falado disso aqui, do papel de Bolsonaro, né, na sua omissão, né, que acabou ajudando naquilo que aconteceu no dia 8, lá na sede dos Três Poderes, em Brasília. E como o general disse, Bolsonaro teve responsabilidade no que aconteceu, não dá para negar isso, a omissão dele é uma omissão criminosa, porque ele poderia ter desmobilizado aqueles que foram se alimentando com aquilo que Bolsonaro disse antes das eleições, o tempo inteiro tensionando, alimentando narrativas falsas na cabeça daqueles que cegamente o seguiam, e também depois das eleições, nas poucas aparições e falas de Bolsonaro, ainda alimentando a esperança de alguma reviravolta com fotos enigmáticas nas suas redes sociais. E esse pessoal foi ficando, né? Foi ficando na porta dos quartéis, o que também não podia acontecer, pedindo intervenção militar, o que é crime, pedindo golpe, o que é crime, ditadura, o que também é crime, enfim. E aí, quando eles viram que eles achavam que o Lula não ia assumir, né, que ia ter alguma coisa antes que ia impedir o Lula de assumir, enfim, aí virou pro Lula assumir agora. E aí teve, né, um esvaziamento na porta dos quartéis, mas uma ala ainda mais radical insistiu em ficar. E começaram nos grupos de Zap a conjecturar algo pro dia 8 e o Bolsonaro caladinho. Disse então aqui, né, pro general, voltando aqui à matéria, com a fuga e omissão de Bolsonaro ao fim da eleição, houve uma demanda golpista para que o Exército impedisse o prosseguimento normal da vida nacional, tomando uma decisão política absurda. Fenômeno que cunhou como a mais profunda traição já sofrida pelo Exército. Santos Cruz atribuiu a condução do processo ao que chamou de milícia digital. Para ele, vejam bem, o governo do seu antigo aliado foi marcado por um show de besteiras, a exemplo do uso da expressão meu exército. Isso aqui realmente é vergonhoso. E dos, segundo Santos Cruz disse, discursos inoportunos de cunho político em cerimônias militares e das inúteis e ridículas flexões de braço, disse então o general. No artigo então do final de semana, ele também direciona críticas a outro antigo aliado, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa. Disse ele então sobre o ex-ministro: o presidente se omitiu, deixou que alguns fanáticos e a milícia digital manipulassem a ideia de transferência de responsabilidade que era dele, presidente, para o Exército. O Ministério da Defesa não se manifestou e não defendeu o Exército. Então, o general Santos Cruz, ele sempre separou bem a instituição, Forças Armadas, o Exército, do comportamento de alguns militares. O que eu acho bom fazer, não é porque alguns militares deram um péssimo exemplo, na minha opinião, inclusive o Pazuello, general da Ativa, participando de manifestações, né, em prol de governo, né, contra ali instituições democráticas, né, num show de negacionismo. Então a gente não pode misturar as figuras lamentáveis como o Pazuello com instituição, que pode ter figuras com esses comportamentos lamentáveis e eventualmente criminosos,
né, com a instituição que deve ser preservada, valorizada, que merece o nosso respeito. Pessoal, então é isso. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Quem puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.